Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Dá aquela força pra gente. Vamos lá, vamos fazer o canal crescer. Pessoal, hoje, antes de tudo, gostaria de agradecer a cada visualização, a cada inscrito. Agradecer às mulheres também, né? Eu tenho o controle dos inscritos, né? Então eu estou agradecendo a cada um de vocês, né? Principalmente as mulheres que estão crescendo no canal, não só no canal, né? Mas em outros também, em outras áreas também do bonsai. E que legal, né? E agradecer também as pessoas fora do Brasil, também eu não posso deixar de agradecer, né? Tem uma galera legal aí de várias partes do mundo, né, que estão inscritos no canal e eu agradeço de coração. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo dos princípios básicos do bonsai, né? Ou seja, posso regar e adubar o bonsai no inverno? Isso são princípios básicos, né? Que a gente tem que levar com a gente para sempre, né? Em relação a isso. Então, o que acontece, né? Nós aqui na nossa região sudeste, nós estamos passando por um bloqueio atmosférico, né? Para quem não sabe, o bloqueio atmosférico é aquela massa de ar seco que não deixa chover. Então, o que acontece? Cai a temperatura à noite, faz na faixa de 14 a 17 graus, e de dia bate 35 graus, 30 graus, né? Então é uma temperatura muito descontrolada, na qual poderia estar frio, né? Mas não chove, eleva a temperatura. E esses coitadinhos aqui é que sofrem, porque a rega no inverno, tanto quando está frio como está seco, engana bastante a gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes você fala, tá fazendo muito calor, não, eu não vou regar. A hora que você chega, as plantas estão, né? Inclusive jabuticabeira, né? As mirtáceas, enfim. Então nós temos que tomar cuidado e saber a hora de regar, a hora de não regar. E o bonsai, ele é uma observação diária, né? Não tem condições. Todo dia você tem que tirar um minutinho, um tempinho para olhar, né? Para verificar, analisar como que tá as coisas. Tá precisando de rega? Vamos regar. Não tá? Vamos deixar de regar, ok? Então é mais ou menos por aí. E o excesso de rega também no inverno é propício para provocar micro-organismos nocivos na parte radicular das nossas plantas. Então nós temos que tomar bastante cuidado, mas não deixar de regar os nossos bonsais. As caducas que estão perdendo folhas ou que já perderam folhas são as que menos são cobradas para regar, né? Ou seja, a gente tem que regar muito bem, levar uma rega muito bem controlada, porque ela não está tendo por onde mandar essa água, ok? Então bastante reduzida a rega delas, né? Olhou em cima, tá seco, muito seco, dá uma regadinha pelo menos uma vez por dia. Eu aqui estou regando uma vez por dia, ok? Uma vez por dia. E não tá dando, viu? Eu tô regando de manhã, quando é outro dia de manhã, tem algumas que já estão secas. Essas aqui nem se fala. Essa aqui, por exemplo, a proliferação de raízes dela é muito grande. O que está acontecendo? Ela tem menos de um ano de transplante e já está precisando transplantar. Ela já tomou de raiz. Como que eu sei isso? Porque eu estou regando, a água está transbordando e não está drenando. Então, chega a hora do nosso palitinho. Isso aqui é uma chavinha.
chavinha de fenda. Eu faço isso aqui, ó. Ó, essa semana eu fiz vários buraquinhos no substrato todo, ó. Bate até embaixo do vaso. Bate até embaixo. Faz vários buraquinhos e nesse buraquinho que você vai fazer aqui, você percebe a proliferação de raízes. Ela tá dura de raízes, ok? Então, quando você faz esses buraquinhos, o que acontece? Quando você vai regar, você percebe que ela drena, ou seja, ela começa a distribuir a água por onde não estava indo. Então, não é uma regra, é uma alternativa, beleza? Então, é mais ou menos por aí. Bom, eu falei das caducas, né? E outra coisa, paciência na rega. Essa é uma coisa complicada, que vai afetar a gente e vai afetar outros membros da família. Por quê? Porque o bonsai, é bom a gente falar isso, às vezes, galera, às vezes talvez eu possa exceder um pouquinho o vídeo hoje, para eu poder passar o recado para vocês, beleza? Então peço paciência aí, pega uma pipoca, né? Abre uma cervejinha aí e manda bala, vamos embora. Eu vou ser o mais breve possível, beleza? Então, falando da paciência, né? Nós que somos bonsaístas, a gente já conhece isso aí, decor e salteado, a questão da paciência que temos que ter para regar os nossos bonsais. Acabei de dar um exemplo aqui agora, né? Se você não rega direito, não vai drenar, né? Não vai sair a água embaixo. Então, a rega do bonsai faz parte dos princípios básicos, né? Os 3 princípios básicos do nossos bonsai é a rega, a adubação, né? A rega, a adubação e o sol. São 3 coisas básicas. Se a gente não errar em nenhum desses 3 princípios básicos, tenho certeza para você que nós vamos manter as nossas plantas vivas. Agora, por que eu falo da questão de paciência? Porque é assim, nós aprendemos a ter essa paciência na rega dos bonsais, desenvolvemos essa paciência, né? Enquanto não pingar embaixo, não está regado. A verdade é essa. E às vezes chega até pingar embaixo, mas se tem uma proliferação de raiz muito grande, também não vai regar direito, ok? Essas aqui nem se fala. Essas aqui sofrem pra caramba. Por quê? Porque o número de água, a quantidade de água que tem nela aqui é muito pouco para atravessar o dia. Em dias muito quentes, a gente tem que regar 2 vezes por dia. 2, 3 vezes por dia. Às vezes você rega cedo, no meio do dia e à tardinha. Porque tem a questão da evaporação. Nessa época agora não evapora, né? A água evapora menos. Mas essa aqui, por exemplo, seca todo dia. Porque o conjunto, né? O conjunto de massa verde e substrato influencia bastante na questão da absorção de água pelas folhas. Quanto mais folha a planta tem, mais ela vai beber a água. Beleza? Agora, na questão de paciência, por exemplo, nós desenvolvemos essa paciência, mas quando a gente, por exemplo, viaja e deixa para alguém regar, aí mora o perigo. Saúde, vamos supor, fiquei internado 10 dias. Nós estamos sujeitos, né, a qualquer coisa, mais de 10 dias, 20, 30, 40 dias. Quanto mais velho fica, né? Quanto mais... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver meu microfone aqui. Tá funcionando. O microfone... Ai, desculpa. Esse microfone aqui, eu penduro ele aqui no pescoço, porque eu já vi várias pessoas falando assim no microfone, colocar no boné,
colocar aqui na lapela aqui e o som ficar estourado. É muito comum isso. E assim que eu fiz dessa primeira vez, eu gostei. Eu tenho certeza para vocês que não sai estourado aí para vocês, né? Então, beleza. Então, o que nós estávamos falando? Nós estávamos falando de internação, né? Ou viagem. Você fica internado, ou você vai viajar, você vai deixar alguém, e esse alguém, você tem que treinar muito essa pessoa, explicar muito para essa pessoa, porque senão, infelizmente, o bicho pega, né? Porque a pessoa chega no moçá e rega assim, ó, como se fosse regar alface. E não é assim, né? A pequena porção de terra precisa que esteja bem encharcado para poder atravessar um dia quente aí, e enfim. Então é uma coisa que a gente tem que ensinar a pessoa muito bem. E mesmo assim, às vezes você ensina. Quando você chega da viagem, é aquela tristeza. Então, meio morta, meio murcha, meio desabrochada, faltando água. Por quê? Porque aquela pessoa que você deixou, ela não tem paciência, né? Eu falo para meus filhos, quando eu viajo, eu falo para meus filhos. Eu vou fazer uma viagem agora, em setembro, inclusive setembro vai estar bombando, né? Então, eu vou fazer uma poda bem legal mesmo, para eu poder deixar. Porque aí as plantas bem podadas, elas não vão ter muita massa verde, excesso na brotação, né? E aí não vão consumir tanta água. Mas eu falo para meus filhos assim, olha, você tem que ficar aqui tantos minutos. Você tem que ficar 40 minutos aqui em cima. Se você ficar menos de 40 minutos, as plantas vão ficar mal regadas. Porque eu falo para eles, faz isso, até goteirar embaixo. Beleza? Então é mais ou menos por aí essa questão da saúde, né? Da nossa saúde, de viagem, e mais a questão da pessoa que está regando para você. Galera, falando de adubação agora, antes de falar em adubação, eu queria que vocês fossem comigo lá fora. Eu queria mostrar para vocês a minha jabuticabeira, como ela está, né? Explicar para vocês como que eu deixo ela lá fora, ok? Água, sol e adubo não pode faltar. Então, vou levar vocês lá para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada nessa imagem aí. E agora nós vamos lá fora. Eu queria mostrar para vocês como que ela tá, qual o habitat que ela fica, ok? Para vocês terem uma ideia de que não tem segredo esse conjunto rega, adubação e frutificação. Beleza? Então eu não vou desligar a câmera, tá? Vai balançar um pouquinho a câmera aqui, mas não tem problema. Queria levar vocês lá para a gente ter uma ideia de como que tá. Aqui tá a nossa jabuticabeira, já tá com a proteção, a telinha, senão os passarinhos não dão sossego, né? Então ela tá aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês como que ela se encontra. Ela tá carregada e super carregada de jabuticaba, ok? E essa aqui também está começando a dar as primeiras flores, essa jabuticabeira aqui, tá ok? E essa pequenininha aqui também já tá vindo algumas flores dela também. Deixa eu clarear a imagem aqui. Aí, ó, tem algumas flores aqui também que já tá chegando, ok? Agora vamos lá. Queria mostrar para vocês aqui uma mudança que eu fiz no bosque aqui também, ó.
E depois eu vou falar sobre a adubação disso daqui. Certo? Aí, ó, bosque. Depois eu vou falar sobre isso daí. Vamos voltar lá. Então, galera, falando em adubação no inverno. Podemos fazer adubação no inverno? Podemos fazer adubação no inverno, sim. Só que com menos quantidade, porque as plantas elas não vão responder como elas respondem no verão e na primavera. Mas elas respondem, elas querem estar bem nutridas, né, a qualquer momento. Ah, porque as plantas elas entram em hibernação. Gente, isso aí já foi derrubado essa tese, tá? Lógico, as plantas elas ficam meio feinhas, ficam meio paradas agora no inverno, mas elas respondem. As plantas, que entram em dormência são em lugares muito frios. Não é o caso daqui, né? Então, vamos levar essa moderação, né? Essa moderação sempre para a nossa vida. Então, o que acontece? Eu adubo sim, menos quantidade, igual eu falei para vocês. O que eu faço aqui para as minhas plantas? Mostrei para vocês aquela jabuticabeira lá, né, que está carregada. Não só ela, mas floríferas também, né, que chega a hora de florescer, floresce bastante aqui comigo. Por quê? Porque eu não faço, né? Eu não faço, por exemplo, aqui, o uso de só de osmocote, né? Ou só de torta de mamona, não. Porque se eu colocar só osmocote, eu não vou ter a quantidade de nutrientes suficiente para a planta. A planta sempre vai ter deficiência de algum nutriente. O adubo sempre vai ter deficiência de algum nutriente. Então, o que eu faço? Procuro fazer um mix de adubo, ok? Faço um mix de adubo. No caso de adubação líquida, depois eu vou falar para vocês sobre a adubação líquida. Na adubação líquida, não leva osmocote. Por quê? Porque a adubação líquida, eu bato o mix de adubo no liquidificador, ok? Mas vamos lá, vamos falar primeiro da adubação seca, né? Eu prefiro enterrar a adubação, então eu faço o quê? Faço o mix de adubo. Aí coloco lá, por exemplo, 30 gramas de cada, né? Faço aquele mexidão e coloco nas plantas. E as plantas adoram. Tá ali o resultado para vocês, né? A cada quilo de Thai Gold, eu coloco 30 gramas de qualquer um deles aqui. Esterco de galinha, torta de mamona, farinha de ossos e osmocote, ok? Agora, quando eu vou preparar o substrato, aí eu coloco isso aqui, ó, casca de arroz carbonizada e mais um pouquinho de carvão. 5% de cada, ok? 5% de cada. A casca de arroz, a planta adora, principalmente as mirtáceas, jabuticabeira e pitangueira, beleza? Mas então, a quantidade, né? Já falei para vocês, né, a quantidade é reduzida no inverno, mas podemos adubar, sim. E outra coisa também, déficit de nutrientes. O que acontece? Muitas vezes a planta, a gente pensa que ela está com déficit de nutrientes, mas ela não está, ela está com alguma doença. E adubo não é remédio. Às vezes a planta está doente, a pessoa taca adubo e acaba intoxicando a planta e acaba levando a planta até o óbito. Então você tem que recuperar essa planta primeiro para depois adubar. Porque o adubo ele não pode ser encarado como remédio. Não é remédio, certo? Agora nós vamos falar de adubação líquida, certo? Adubação líquida.
Por que adubação líquida? Gente, eu estou testando adubação líquida aqui em casa, tá? Estou fazendo um teste, porque o que acontece? Eu tenho plantas que não tem como fazer adubação normal, tem que ser adubação líquida. Que plantas são essas? Plantas que contém musgo, né? As plantas que tem musgo em cima, em toda a superfície, você não tem como adubar sem ser adubação líquida. E aquele bosque lá que eu mostrei para vocês também, né? Que também não tem como adubar. Então, eu estou desenvolvendo uma espécie de adubação líquida para que eu consiga acessar, né, a superfície desse solo. Tá aqui, ó, tem quase 3 litros aqui, ó, de adubação líquida. E ele fica escuro assim mesmo, certo? E aí, quem que entra nessa história? Qual personagem que entra nessa história? Né, para nós fechar o nosso assunto de hoje. Entra esse personagem aqui. Esse personagem velho aqui. Um liquidificador velho. E tem que ser velho? Tem que ser velho. Você não vai pegar o liquidificador da sua esposa lá, que você usa, e colocar coisas tóxicas aqui dentro. Tá? Por quê? A torta de mamona ela é tóxica, certo? Torta de mamona é tóxica. E tem pessoas que fazem a torta de mamona, aí exige mais ainda um liquidificador velho. Esse aqui eu comprei faz pouco tempo, faz uns 2 meses que eu comprei, paguei R$ 80 nele. É caro? Eu achei um pouquinho caro, mas se você for comprar um novo, lascou, né? Então, o que acontece? Eu pego todo o nutriente, tá? Eu fiz 2 vezes já, aliás, 3 vezes adubo líquido. E o que eu fiz? Coloquei 40 gramas de cada nutriente aqui. 40 gramas de farinha de ossos, 40 gramas de torta de mamona, 40 gramas de esterco de galinha, né? E 40 gramas de humus de minhoca. Aí o que você faz? Você bate legal e depois você coa. Precisa coar. E aí aquela massa que você não vai usar, você joga numa planta grande sua. Né? Eu, por exemplo, coloco numa planta grande, põe na minha buganvília ali, coloco em palmeiras e enfim, e vai ajudar também. Só que 40 gramas para 3 litros de água, eu achei que o líquido ficou um pouco grosso. Ah, vai matar a planta? Não, não vai matar a planta. Não vai matar a planta porque esse cara aqui, ele é curtido. Então, se você comprar o esterco de galinha, né, da Vitaplan, pode usar tranquilo, que ele é curtido. Agora, não vai comprar no Mercado Negro aí não, não vai comprar no Mercado Livre, não vai comprar em outros lugares que não tem a procedência. Aí é perigoso até matar a sua planta. Isso aqui tem muito nitrogênio, entendeu? Então, eu fiz com 40 gramas, usei 40 gramas para 3 litros d'água, ficou muito grosso. Aí eu baixei para 20. 20 parece que ficou legal. Então, o que acontece? Jogo tudo aqui e bato, deixo bater, né, uns 5 minutos, certo? Aí eu vou lá, faço o dreno dele, ou seja, eu coo ele, coloco em 3 litros d'água, pode pôr 3 litros, pode pôr em 5, quanto você quiser. Só que quanto mais água, mais ele vai ficar diluído, né? Beleza? Então é isso aí. Achei por bem, né, eu fazer esse vídeo hoje a respeito disso e dar essa dica do liquidificador, porque igual, por exemplo, eu já falei, né, tem pessoas que gostam de fazer a sua própria torta de mamona. E a torta de mamona, ela é tóxica, altamente tóxica para animais, ok? Então, usa um liquidificador velho, né? E que vai dar certinho, fica tranquilo. Beleza? Galera, então é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu excedi hoje no tempo, mas para poder passar o recado para vocês que eu queria passar nessa estação que nós estamos passando, que é o inverno. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.